Neste vídeo nós vamos trabalhar com o poder do entusiasmo. E por que a gente fala do poder do entusiasmo? Por que essa palavra entusiasmo é tão importante a ponto de a gente querer fazer um vídeo sobre o poder do entusiasmo? A verdade é que entusiasmo é uma palavra totalmente diferente das outras palavras. A palavra entusiasmo vem do grego, vem de Deus em grego, que significa Theos. E a palavra entusiasmo, portanto, significa ter Deus dentro de si. É muito diferente entusiasmo de otimismo, de alegria, de apenas satisfação, de achar que vai dar certo. Enquanto otimismo é eu torcer para que dê certo alguma coisa, é eu achar que alguma coisa possa dar certo. Entusiasmo é eu acreditar na minha capacidade de fazer as coisas darem certo, de fazer as coisas ocorrerem. Os gregos eram panteístas, isto é, acreditavam em muitos deuses. Então havia Ceres, a deusa da agricultura, Clio, a deusa da história, e na verdade as pessoas achavam que para que a colheita pudesse ser bem feita, a pessoa precisava ser entusiasmada por Ceres, a deusa da agricultura. Assim, só os entusiasmados eram capazes de vencer. Só as pessoas entusiasmadas eram capazes de transformar a realidade, de fazer as coisas ocorrerem. Diferentemente apenas daquelas pessoas que torciam, daquelas pessoas que louvavam, daquelas pessoas que achavam que as coisas poderiam ocorrer, mas que nada faziam para que elas ocorressem. Então, entusiasmo quer dizer ter Deus dentro de si, mas o Deus quer dizer ter a capacidade de mudar, ter a capacidade de fazer, ter a capacidade de transformar. E o entusiasmo, portanto, é uma das coisas mais espetaculares para o homem. Sem entusiasmo não há vida. Sem entusiasmo é impossível o sucesso, porque o homem só tem sucesso quando ele consegue transformar a natureza, fazer as coisas acontecerem, fazer as coisas de fato ocorrerem. Vejo muitas pessoas que confundem, portanto, o entusiasmo com o otimismo ou apenas com a torcida para que as coisas aconteçam. A pessoa entusiasmada é aquela pessoa que acredita em si antes de acreditar em qualquer outra coisa. A pessoa entusiasmada é aquela que acredita na sua capacidade de vencer. É aquela que utiliza os instrumentos mentais do homem, como nós vamos ver neste vídeo. São as pessoas que realmente conseguem crescer, vencer obstáculos a cada dia que passa, ser mais entusiasmadas e, mais importante do que isso, são pessoas que trazem para si outras pessoas. São pessoas que entusiasmam outras pessoas. Porque o entusiasmo transborda, o entusiasmo transcende a pessoa e passa, e pega. E nós vamos encontrar ambientes entusiásticos, ambientes entusiasmados, assim como vamos encontrar ambientes desentusiasmados, ambientes tristes, ambientes pobres. Para vencer é preciso, portanto, ter-se muito entusiasmo. No mundo de mudança como esse que nós vivemos, no mundo onde as coisas mudam com uma rapidez incrível. E eu queria chamar a atenção de vocês. Nós estamos passando hoje pela época de maiores mudanças na história do homem na Terra. Não houve nenhuma época na história da humanidade em que houvesse tantas mudanças ao mesmo tempo, em que existissem tantas mudanças no mesmo período de tempo. Quem viveu os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, começaram esses séculos as pessoas e terminaram da mesma forma. Quem começa no século XX, começa o século de uma maneira e termina de uma maneira completamente diferente, tanto científica como tecnologicamente falando. Portanto, viver hoje é um desafio que só pode ser vencido pelas pessoas com entusiasmo. E nós vamos ver isso neste vídeo. Entusiasmo é acreditar na capacidade de fazer as coisas acontecerem, de darem certo, de transformar a natureza e as pessoas.
Muitas pessoas me perguntam como ser entusiasmado num mundo difícil como o que vivemos. Como ser entusiasmado se nós paramos num semáforo, por exemplo, em qualquer esquina de São Paulo, de grande capital, e vemos meninos de rua pedindo esmolas, pequenos pivetes. Como viver entusiasmado? Isso não seria uma falta de consciência social? Eu diria, gente, nós temos qualquer motivo para viver desentusiasticamente. A única maneira de vivermos com entusiasmo é vivermos e agirmos entusiasticamente. Apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas, apesar das mazelas sociais deste país que nós vivemos, apesar da inflação, apesar de todos os processos que nós vivemos e sentimos, nós temos que viver agindo entusiasticamente. Se nós formos esperar termos primeiro as condições ideais para daí agirmos, para daí termos entusiasmo, nunca agiremos, nunca teremos entusiasmo. Agir é agir com entusiasmo. O sucesso só vem com quem age com entusiasmo. Eu vejo pessoas que agem, mas que não transmitem o entusiasmo, a sua força interna, interior, não colocam para fora, se economizam. E aí as coisas morrem. Eu estava há poucos dias atrás assistindo a uma audição de uma orquestra sinfônica, a um ensaio de uma orquestra, na verdade. E eu me lembro um maestro muito importante, disse ao rapaz do tímpano, da percussão: se você não tocar com entusiasmo, o som não sai. O som é pobre. Você tem que tocar com ar de entusiasmo, com peito de entusiasmo, com mãos entusiasmadas. Senão, o instrumento musical não responde a você. Eu fiquei pensando, se até um instrumento musical que existe, que está ali, que é físico, precisa do entusiasmo para que possa emitir o seu som com toda a sua força, imagine as pessoas. Imagine o seu subordinado, imagine o seu filho, imagine a sua esposa, imagine o seu colega de trabalho. Sem entusiasmo não há vida, sem entusiasmo não há ação. E nós, na verdade, queremos que as outras pessoas sejam entusiasmadas. Mas antes das outras pessoas se entusiasmarem, é preciso que nós passemos a elas a razão do entusiasmo, a razão forte do porquê entusiasmar-se. E o porquê entusiasmar-se? É porque só pode haver vida com entusiasmo, só pode haver sucesso com entusiasmo. Eu vejo um torneiro mecânico, um simples funcionário, um mecânico qualquer, se ele for cair na rotina do dia a dia, como dizia Tristão de Ataíde, que o pior pecado contra o homem é a rotina, fazer todo dia as coisas da mesma maneira, tudo igual. Se ele fizer sempre rotineiramente as coisas, ele não vencerá. Ele terá uma vida completamente morta, completamente amorfa, completamente abúlica, sem vontade. É o entusiasmo que faz a diferença. Mas eu queria repetir, não esperem ter as condições ideais para daí se entusiasmarem. É ao contrário que funciona. Na verdade, nós é que temos que transformar a nossa vida numa vida entusiástica. Não é a realidade da vida que tem que nos entusiasmar. Nós é que temos que entusiasmar a realidade da nossa vida. Nós é que temos que entusiasmar a realidade do nosso emprego. Nós é que temos que entusiasmar nossos subordinados, nossos superiores, nossas ideias. Uma ideia sem entusiasmo é uma ideia morta desde o início. O entusiasmo, portanto, é um verdadeiro milagre. É a chama que tem dentro de cada um que precisa ser colocada para fora. Em tudo aquilo que fizermos, se não fizermos com entusiasmo, a ação é morta, a ação não existe. O entusiasmo é que vai dar essa forma de sucesso à nossa ação, seja ela qual for. Veja qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de gente. Quando há entusiasmo, há ação. Quando há ação com entusiasmo, há sucesso. Somente uma ação entusiástica é contagiante e leva ao sucesso.
Agir em direção ao sucesso significa agir com entusiasmo. Uma ação sem entusiasmo é uma ação inócua e, portanto, não será eficaz. O homem tem instrumentos mentais que só o homem tem. E que são instrumentos que existem dentro do homem para que ele os use, os utilize. Nós vamos falar agora um pouquinho de alguns desses instrumentos, que são instrumentos fundamentais e que devem ser utilizados seriamente por cada um de nós para que tenhamos cada vez mais entusiasmo, para que possamos viver com entusiasmo. O primeiro deles é a imaginação. Na verdade, o ser humano é um animal que tem que fazer uso da sua imaginação. O que é, na verdade, a imaginação? É a minha capacidade de formar quadros mentais. O homem tem que imaginar-se vencedor, constantemente criar na sua mente imagens positivas, imagens de sucesso, imagens de quem consegue ultrapassar os seus próprios limites. As pessoas devem viver imaginando, sonhando acordadas, para que possam vencer os obstáculos do seu cotidiano. É muito importante a imaginação. A imaginação vem sendo hoje vista e estudada por parapsicólogos, por todos os cientistas, como uma das mais potentes forças interiores do homem. É importante que nós tenhamos a capacidade de usar a imaginação. Ficar sonhando, pensando, imaginando sucesso. Eu vejo, por exemplo, vendedores. Vendedores vão vender sem, na verdade, terem mentalmente se preparado para vender. É importante que você faça quadros mentais. Imagine-se vendendo, imagine-se enfrentando o cliente, imagine o cliente assinando o pedido, imagine a venda ocorrendo. Imagine o sucesso do seu filho, imagine o seu filho prestando vestibular, imagine seu filho passando no vestibular, entrando na faculdade. A imaginação não existe à toa, é preciso ser utilizada pelo homem de maneira forte. É um dos instrumentos mentais mais fortes do homem, formar quadros mentais positivos, imaginar-se vencedor, ver-se vencedor, ver-se e imaginar-se como já tivesse vencido aquilo que precisa vencer. Este, portanto, é o primeiro dos instrumentos mentais. O segundo é a repetição. Pessoas famosas, pessoas de sucesso, utilizam cada vez mais a repetição. Por quê? Nós, na verdade, precisamos condicionar o nosso subconsciente. Vocês sabem que o nosso subconsciente, ele não tem censura. Ele recebe as impressões do nosso consciente e ele depois as devolve ao consciente com a mesma forma como foram recebidas essas imagens e impressões. Nós precisamos repetir constantemente para nós palavras de ordem vencedoras, positivas, entusiásticas. Eu sou capaz, eu vou conseguir, eu sei que consigo, as pessoas são meus amigos, as pessoas vão me ajudar, todo mundo vem comigo, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Repetir é muito importante, mas repetir palavras de ordem, palavras positivas. Eliminem do vocabulário, pelo amor de Deus, palavras como não vou conseguir, não sou capaz, eu não chego lá, eu sou burro mesmo, eu não consigo nada, tudo acontece comigo, tudo que é ruim vem para mim. Acabe com isso, elimine isso da sua vida. Você jamais será uma pessoa entusiástica, entusiasmada, se não tiver essa força de repetir constantemente para você palavras de ordem positiva. Agora, gente,
Acreditem nisso, às vezes pode parecer até uma loucura, às vezes pode parecer até uma coisa meio louca, pode parecer uma besteira, mas isso funciona. Os grandes homens, se vocês lerem as biografias dos grandes homens, vocês vão ver que eram pessoas que constantemente estavam imaginando-se vencedoras e repetindo para si frases de automotivação, palavras de automotivação, dizendo: eu vou conseguir, eu chego lá. Um terceiro instrumento que é importantíssimo para o homem é, na verdade, o relaxamento. É preciso que nós aprendamos a fazer relaxamento. Por que é importante o relaxamento? Nós vivemos numa vida estressante. Nós vivemos em dias e noites e todo o trabalho é estressante. É preciso que nós aprendamos a relaxar. Porque relaxando o nosso corpo, o nosso subconsciente fica mais alerta e pode, na verdade, exercer a sua influência de forma mais livre para o nosso consciente. E nós podemos, portanto, se fizermos os exercícios de imaginação e de repetição positivas, nós podemos fazer com que o nosso subconsciente jogue para o consciente palavras, ordens, imagens, estruturas absolutamente positivas. E o que é relaxar? Há muitos livros que ensinam a relaxar, mas é muito simples. Deite ou sente numa cadeira confortável ou deite numa cama e comece a se concentrar nos pés e repetindo: os pés estão relaxando, os pés estão ficando relaxados. Comece a subir para as pernas, comece a subir pelo corpo inteiro. Repita parte por parte do seu corpo e vá se imaginando o corpo relaxando. O corpo, os ombros, a barriga da perna, o ventre, tudo relaxando, tudo, na verdade, distensionando o mais possível. É preciso que nós aprendamos a fazer relaxamentos diários. Relaxando o corpo se recompõe e principalmente o nosso espírito, a nossa mente fica mais viva, mais alerta, mais positiva. E depois que nós estivermos naquilo que se chama em estado alfa, ou seja lá o que for, quer dizer, depois que nós estivermos relaxados, comecemos então a exercitar os nossos quadros mentais positivos, a nossa imaginação criadora positiva, nos imaginando e nos colocando e nos vendo vencedores. E repetindo para nós palavras de ordem, palavras criativas, palavras entusiásticas, palavras como: eu consigo, eu sou capaz, eu chego lá, eu sou um sucesso. Lembrem vocês, nós seres humanos fomos feitos para o sucesso, fomos construídos para o sucesso. Só não tem sucesso quem não conhece o entusiasmo. A imaginação, a formação de quadros mentais, a repetição e o relaxamento são alguns instrumentos que, bem utilizados, levam a pessoa a entusiasmar-se cada vez mais pela sua vida. Mas ser entusiasmado não basta. É preciso que nós tenhamos a capacidade de entusiasmar as pessoas que convivem conosco, que vivem conosco, que trabalham conosco. E este é um grande desafio. Como é que eu posso entusiasmar as pessoas que convivem comigo? Mostre suas ideias sem preconceitos, mostre as suas ideias sem conceituação prévia, isto é, sem preconceitos. Coloque as suas ideias claramente, comunique-se com as pessoas. A primeira lei para entusiasmar as pessoas com as quais convivemos é que nos comuniquemos com ela. O grande problema da falta do entusiasmo das pessoas no ambiente de trabalho é que as pessoas não se comunicam entre si. Eu, que sou um subordinado, não sei o que a gerência está pensando. A gerência não sabe o que a diretoria está planejando. A diretoria não sabe o que o conselho está planejando. Então, na verdade, não pode haver entusiasmo. Não estão todos caçando o mesmo animal, não estão todos em direção ao mesmo objetivo.
O entusiasmo depende da comunicação. O entusiasmo depende da comunicação aberta, livre, sem barreiras. Uma comunicação numa hierarquia, numa pirâmide empresarial em que sobem informações livres e tranquilas e descem decisões tranquilas e livres. Sem comunicação não há entusiasmo. Outra coisa que eu quero dizer a vocês: tragam as pessoas mais próximas de si. Se você é chefe, participe do nascedouro de uma ideia, da constituição de uma ideia, da formação daquela ideia. Participe, esteja mais presente. Saia da sua mesa, vá andar, deambular, passear pelos corredores e pelo chamado chão de fábrica da sua empresa. Converse com os seus subordinados. Puxe a cadeira em frente à mesa dos seus subordinados. Sente-se em frente à mesa e ao seu subordinado e converse com ele. Pergunte para ele como estão as coisas, o que ele está fazendo, como está fazendo, quais as dificuldades que está tendo para enfrentar aquela tarefa. Só isto, só uma comunicação aberta, só uma participação, só uma gerência que realmente vai até os subordinados é que realmente pode gerar entusiasmo. Ninguém pode pedalar entusiasticamente sem saber onde quer ir, onde deseja ir. O rumo é importante, a definição de objetivos é importante, as metas são importantes. E quem deve comunicar a nós as nossas metas? São os nossos chefes, são os nossos gerentes. E você que é subordinado, da mesma forma, comunique as suas ansiedades, as suas angústias aos seus superiores. Mas faça isso com entusiasmo. Não seja dos subordinados que só venha para apresentar problemas, desgraça, dizer que não vai dar certo, dizer que tal coisa é impossível. Apresente soluções, faça parte da solução e não só do problema. Eu conheço subordinados horríveis, subordinados que nos dão arrepios, porque quando eles entram na nossa sala, nós já sabemos que vem um grande problema, vem uma grande coisa sem proposta de solução, vem um grande não dá, não é possível, não vai dar certo. Gente, pare com isso, acabe com isso, reformule a sua cabeça, faça as coisas darem certo. Lembre-se que o entusiasmo é a minha capacidade de fazer as coisas ocorrerem. Pare de falar para o seu chefe que as coisas não vão dar certo, que as coisas não vão ser conseguidas. Proponha formas diferentes, proponha alternativas diferentes, proponha fórmulas de enfrentar o problema que até agora não tenham sido discutidas. Mas seja entusiasmado, venha com a solução, venha com um sorriso, não venha como um corvo, trazendo a negatividade, trazendo o não. Seja uma pessoa do sim, seja uma pessoa proativa, positiva. Ora, gente, como entusiasmar nossos filhos, como entusiasmar nossa família, como entusiasmar nossa esposa, como entusiasmar nosso marido? Agindo entusiasticamente, fazendo na nossa casa um ambiente alegre, um ambiente pouco hostil, um ambiente onde as pessoas queiram voltar, queiram ir. Essa é a razão e o sentimento máximo de se viver entusiasticamente. Ser entusiasmado não basta. É preciso contagiar os nossos colaboradores, amigos, funcionários e até chefes com o nosso entusiasmo, com a nossa crença em nossa capacidade de realizar, de vencer obstáculos. E eu queria também falar uma coisa que julgo da maior importância. É preciso que nós tomemos para nós uma tarefa muito séria, a tarefa de educar as pessoas para o entusiasmo. É preciso que nós tomemos para nós
a tarefa, às vezes inglória, muito difícil, de educar nossos filhos, de educar nossos subordinados, de educar os nossos clientes, de educar os nossos fornecedores, de educar as pessoas com quem convivemos para o entusiasmo. De que maneira se faz isso? É preciso que de nós só saiam coisas positivas, claras, diretas. E eu não estou aqui, gente, advogando nenhuma Alice no País das Maravilhas. Eu não estou aqui advogando que a gente deva ser poliana, fazer o jogo do contente. Eu estou aqui dizendo o seguinte, que de tudo aquilo que a gente vir na vida, de tudo aquilo que a gente observar na vida, nós podemos ver o lado negativo e o lado positivo. O que eu estou advogando é que nós vejamos daqui para frente muito mais o lado positivo do que o lado negativo. O que eu estou advogando é que nós, na verdade, passemos a agir proativamente, com entusiasmo, com vontade de fazer, com sentimento de fazer. O que eu estou advogando é que nós lembremos que a nossa vida é o momento presente em que eu vivo. E é neste momento presente que eu tenho todo o poder e todo o dever de viver entusiasticamente, de dar tudo de mim. Eu não tenho o direito de me economizar no momento presente. Eu tenho o direito, sim, de dar tudo de mim para que aquilo que eu esteja fazendo seja o melhor possível. E isto não me pede a religião, isto não me pede a filosofia, isto me pede a minha consciência de que viver é viver agora, viver é viver entusiasticamente. Então nós temos que mostrar às pessoas com as quais convivemos, que elas têm uma saída, que os problemas não são eternos, que os problemas não são insolúveis. Para cada problema há uma, duas, três, várias soluções. Nós temos que ser pessoas às quais as pessoas recorrem, porque vem na gente uma pessoa que pode lhes mostrar uma direção, um caminho. Esse caminho, na verdade, é um caminho estrutural e não funcional, ou seja, nós não vamos dizer o que ele deva fazer, mas nós podemos ensinar como fazer. Pense nas alternativas, desenvolva alternativas diferentes, raciocine, tenha calma, acabe com o estresse e você vencerá. Nós temos que ser pessoas comprometidas com a solução dos problemas. Nós temos que ser pessoas voltadas ao positivo. Educar os nossos filhos para a positividade. Gente, é ou não é verdade? Quando o filho da gente tira 0 na escola, a gente faz um estardalhaço. Agora, quando ele tira 8, 9 ou 10, nós dizemos que não faz mais que obrigação, ou seja, nós reforçamos o negativo. Nós fazemos o estardalhaço, a luta, o castigo, quando a criança erra, e nós, na verdade, não damos um reforço positivo quando a criança acerta. E aí a criança cresce com esse sentimento negador de que ela é incapaz de cometer atos certos, atos corretos, de que ela é querida ou que ela possa ser querida. Educar para o entusiasmo é fundamental. Vejam a nossa esposa, vejam o marido de vocês. É importante que a gente veja os lados positivos da pessoa, os lados fortes da pessoa, porque todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, às vezes grandes, às vezes pequenos, mas por certo, todos nós temos virtudes, e às vezes a virtude maior do nosso parceiro é nos aguentar, é nos aturar, e só aí vale a pena nos entusiasmarmos por eles, né, por ela ou por ele. É muito importante que a gente eduque para o entusiasmo. A sociedade precisa dessa educação, e educar é dar exemplo. Os latinos diziam que as palavras movem e que os exemplos arrastam. O nosso exemplo de entusiasmo, o nosso exemplo de acreditar nas pessoas, de acreditar no meu companheiro de trabalho, de acreditar no meu filho, de acreditar na minha mulher, de acreditar no meu marido, de acreditar no meu chefe, esse exemplo é transformador. Esse exemplo faz com que as pessoas respondam
a ele de maneira positiva. Eu queria lembrar para vocês o filme chamado My Fair Lady, aquela peça de teatro, em que tem uma hora que a prostituta reclama para o Lord inglês dizendo assim: por favor, pare de me chamar de lady, porque eu já estou me sentindo uma lady. Isso é uma coisa importantíssima que o estruturalismo nos ensina. Quando você trata alguém de maneira superior, essa pessoa responde de maneira superior. Aquela prostituta, que todo mundo tratava como simples prostituta, quando passou a ser tratada como uma lady, ela respondeu com uma lady e começou a sentir-se com uma lady. Da mesma maneira, educar para o entusiasmo é isto. A hora que nós começarmos a tratar as pessoas com mais diretamente, olhando nos olhos, com mais firmeza olhando nos olhos, com mais confiança, as pessoas vão responder com mais confiança, vão responder com mais assertividade, vão responder com mais entusiasmo. E um ciclo e uma força que é altamente contagiante vai se espraiar pelo nosso ambiente, pela nossa empresa, pela nossa casa. E nós vamos conhecer literalmente, acreditem, uma nova vida. Nós vamos conhecer o que é o entusiasmo, o que é ter Deus dentro de si e ter a certeza de que com os deuses e com o Deus dentro de mim, eu posso transformar a realidade. É preciso educar para o entusiasmo, tanto para a autoeducação como para a educação de nossos filhos, amigos e colaboradores de trabalho. Eu gostaria de dar agora a vocês 10 dicas simples, absolutamente simples, para se viver entusiasticamente. A primeira dica é a seguinte: afaste-se das pessoas e fatos negadores, negativos. Gente, se você tem colegas de trabalho, se você tem amigos, se você tem pessoas que convivem com você e que sejam extremamente negadoras, negativas, daquelas pessoas que você fala assim, vamos fazer um piquenique, a primeira coisa que passa na cabeça da pessoa é dizer assim, vai chover, afaste-se dela. Uma maçã podre, gente, apodrece as 40 maçãs que tem dentro de um tacho. As 40 boas não conseguem resolver o problema daquela podre. É a mesma coisa. Se você se deixar contaminar por um ambiente desentusiástico, você não consegue viver entusiasticamente. Lembre-se do que eu falei antes. Tente educar essa pessoa para o entusiasmo. Tente modificar, converse com ela. Mas se você vir que essa pessoa não tem saída mesmo, que ela é daquelas que quando andam com uma nuvem negra em cima de si, por favor, afaste-se delas. Outra coisa, não leia notícia ruim. Fatos e pessoas. Não leia notícia ruim. Não fique olhando para aqueles telejornais que só mostram a desgraça. Não fique lendo notícias nos jornais que só trazem desgraça. Isto vai fazer com que você entre dentro desse clima de desgraça. Veja, por exemplo, o que eu disse do subconsciente. O subconsciente introjeta esse medo dentro de você e você acaba sendo uma pessoa medrosa, acaba sendo uma pessoa completamente fora dos parâmetros de positividade. Eu repito que não estou aqui dizendo que o mundo é belo, eu não sou aqui uma Alice no País das Maravilhas, repito isso. Mas também acho que o mundo não é só desgraça, que o mundo não é só estupro, que o mundo não é só roubo, que o mundo não é só coisas que as televisões e os jornais têm nos mostrado ultimamente. Então o primeiro conselho é este: afaste-se das pessoas e dos fatos negativos e negadores. Vamos para o segundo. Acredite nos seus insights positivos. Gente, algumas ideias vêm na cabeça da gente de uma forma que a gente nunca imaginou. São chamados insights. Uma ideia veio, uma boa ideia veio. Faça imediatamente, acredite nela.
Gente, a maioria das pessoas tem ideias maravilhosas. Quem são os vencedores? São aqueles que acreditaram nas suas ideias. São aqueles que fizeram primeiro. Eu queria até dar um conselho a vocês. Quando nós estamos dormindo, quando o nosso consciente adormece, o nosso subconsciente fica alerta, as ideias vêm na cabeça da gente, vêm ao consciente. Por isso que eu queria dar uma sugestão. Quando dormirem, tenham sempre ao lado da cama um lápis e um papel. Quando essas ideias vierem na sua cabeça, imediatamente anote essas ideias. Porque quando você acordar no dia seguinte, o seu consciente novamente tomou conta de tudo e pode ser que você esqueça aquela ideia. Você não consiga lembrar-se dela. E essas são as grandes ideias, esses são os grandes insights. É preciso acreditar e confiar nos insights, porque são produtos do nosso subconsciente, são produtos de uma grande elaboração mental e que tem uma razão muito forte de ser. As pessoas de sucesso tiveram suas grandes ideias em insights de segundos, de minutos, de frações de segundos. E aí, acreditando nessas ideias, colocaram-nas em ação e venceram. Terceiro conselho que eu queria dar dentro dessas dicas simples, terceira dica: não reclame. Pare de reclamar. Nós reclamamos da nossa saúde, nós reclamamos do nosso salário, nós reclamamos do tempo, nós reclamamos de tudo. E quanto mais a gente reclama, mais a gente se habitua a reclamar. Esse hábito, na verdade, um vício, vai tomando conta de nós. E nós acabamos sendo pessoas azedas, pessoas amargas, pessoas que só sabem reclamar. Pessoas que têm empregos bons, mas reclamam do ônibus, reclamam do almoço, reclamam do passe transporte, reclamam do lazer, reclamam da mesa em que trabalham, do telefone, do ar, reclamam de tudo. É insuportável viver ao lado de pessoas que não percebem, que só reclamam. Tudo está ruim, nada presta, nada é bom, nada é perfeito. Acabe com isso. Acabe com esse vício que você adquiriu, Deus lá sabe como, de reclamar de tudo, das pessoas e das coisas. Você vai ver que parando de reclamar, você vai conhecer uma nova vida, um novo entusiasmo. Quarta dica: cultivar a alegria e o bom humor. Assim como eu queria dizer no reclamar, de não falar mal dos outros, fale mal dos outros. Procure só as coisas boas. Não seja daquelas pessoas que para todo mundo você tem uma peninha, para todo mundo você tem uma cunha que você coloca e diz: mas fulano não é bem assim. Ele é muito bom, mas... Quer dizer, acabe com isso. Não reclame das coisas, não fale mal dos outros. E cultive a alegria, o sorriso. Gente, é impressionante, hoje nos Estados Unidos, na Europa, se fala muito da terapia do riso. É uma terapia séria, quer dizer, é um remédio. A pessoa, na verdade, que se habitua a sorrir, se habitua a achar graça de si próprio, a zombar dos seus próprios erros. Essas pessoas são muito mais felizes, essas pessoas são muito mais fortes, essas pessoas têm uma capacidade de vencer muito maior, porque elas têm a capacidade de sorrir. O sorriso, o sorrir para as pessoas, o sorrir para si próprio, tem um efeito poderoso na nossa química, no nosso corpo. É fundamental que nós aprendamos a sorrir. Todos nós conhecemos pessoas que parece que levantam já apanhando da vida, mal-humoradas, como diz na minha terra, emburradas, né? Amarram um burro na cerca e ficam ali emburradas. Pessoas com as quais não se pode conversar, pessoas que estão sempre sisudas. Essas pessoas são infelizes. Acabe com isso, aprenda a sorrir. Vou dar até um conselho:
Se você não sabe sorrir, treine em frente ao espelho. Pode parecer loucura, mas feche a porta do banheiro e treine. Sorria para você mesmo. Diga um bom dia gostoso para você mesmo. Isso tudo leva ao entusiasmo. Qual é a quinta dica? Iluminar o seu ambiente de trabalho e sua casa. A escuridão traz a depressão. Gente, o que eu vejo de pessoas trabalhando em ambientes escuros, macabros, parecem cavernas. Olha, nós não somos ursos, nós somos gente. Nós precisamos trabalhar em ambientes claros, iluminados, com cores claras, abertas, janelas abertas, ou um ar-condicionado muito agradável. O ambiente determina, diz o estruturalismo, a condição funcional em que as coisas e pessoas ocorrem e fazem as coisas ocorrerem. Entrar num ambiente escuro, com lâmpadas de 40 velas, com aquela coisa sisuda, onde, gente, isso traz uma depressão horrível. Isto traz, na verdade, um desestímulo muito grande, uma desmotivação. E eu conheço muita gente que vive assim. Muita gente que vive num ambiente triste. Melhorar, alegrar, sorrir o ambiente, fazer o ambiente mais claro. Gente, essa economia que você está fazendo, de colocar uma lâmpada mais barata, com uma capacidade de wattagem menor, gente, está te trazendo mais prejuízo do que lucro. Acredite em mim, essa lâmpada que parece a lâmpada do professor Pardal, que serve para escurecer ambientes claros, que quando você acende parece que escurece em vez de clarear, quer dizer, isto acabe com isto. Coloque lâmpadas que valem a pena, coloque, na verdade, iluminação no seu ambiente, cores claras. Isso fará de você uma pessoa mais entusiasmada, menos deprimida, menos sofrida, uma pessoa que reclama menos. A escuridão traz a depressão. Um sexto conselho: seja alguém disposto a colaborar com os outros. Não se intoque, não fique preso dentro de você. Esteja pronto a colaborar, pronto a sair. Seja sempre uma mão à disposição dos seus amigos. Seja sempre uma pessoa disposta a colaborar. Quando não puder, diga claramente que não pode, mas sempre ache uma maneira de participar. Esse é o sexto conselho. Sétimo conselho: surpreenda as pessoas com momentos mágicos. Gente, o que são momentos mágicos? Na Disney a gente fala muito em momentos mágicos. É aquilo que surpreende a pessoa, aquilo que a outra pessoa não espera, aquilo que a outra pessoa nunca imaginou que você fosse capaz de fazer. Você, para agir entusiasticamente, você tem que surpreender os outros com momentos mágicos. Traga uma bala para uma criança que não está esperando a bala. Traga uma solução para um problema que não era, na verdade, seu. Traga, na verdade, propostas novas. Seja alguém que surpreenda os outros com a sua alegria, com o seu bem-estar, com as suas ideias claras, com as suas ideias objetivas, com o seu entusiasmo. Contagie os outros. Faça com que, quando você entre no ambiente, uma verdadeira aura de entusiasmo que envolve você contagie os outros. Isto é um momento mágico. Quando a pessoa entusiasmada entra num ambiente, todos sentem. Aquilo é contagiante. Aquilo, sabe, isto é feito assim. Não falar mal, não reclamar, essas coisas todas. Esta, portanto, é a sétima dica. Dê momentos mágicos aos outros, aqueles que convivem com você. Oitava dica: faça tudo com um sentimento de perfeição. Não faça nada pela metade, não faça nada mal feito. Capriche nas coisas, preste atenção aos detalhes, faça as coisas com um sentimento de fazer. Tudo que sair das suas mãos deve sair perfeito, e as pessoas vão se entusiasmar em trabalhar com você, em ter você como um colaborador, em ter você como chefe, em ter você como um subordinado, porque você faz as coisas com sentimento de fazer. Você faz as coisas com vontade, você faz as coisas com desejo de fazer, com desejo de acertar e de criar. Nona dica: andar bem vestido, andar perfumado. Larga a mão, você tem que olhar no espelho e gostar de você. Larga a mão dessa coisa de andar sujo, de andar com roupas rotas. Larga a mão disso, tenha orgulho da sua imagem.
Eu não estou falando para você gastar, andar com Pierre Cardin o dia todo, ou andar com Yves Saint Laurent, não estou dizendo nada disso, mas ande de uma maneira que você goste da sua imagem. Gostar da própria imagem é fundamental para o entusiasmo. Para isso, vista-se bem, invista em você. Ninguém vai investir em você se você não se dispuser a primeiro investir em você. E investir em você significa andar limpo, bem vestido, perfumado, para que quando você chega as pessoas falam, puxa, ele chegou. 10º e último conselho ou dica. Haja prontamente, faça agora. É o que os americanos chamam de do it now. Faça já, faça agora. Não espere, não protele, não postergue, não fique fazendo as coisas para depois. Faça já. Sentiu a coisa, sentiu a vontade de fazer, faça. Sentiu que é o momento certo, haja. Haja prontamente. A maioria das pessoas não é sucesso, não consegue sucesso porque espera demais, porque não age prontamente, não faz na hora. Quando você tiver alguma coisa para fazer, não deixe para amanhã mesmo, faça agora. Gente, o entusiasmo é uma das coisas mais sérias do mundo. Entusiasmo significa ter Deus dentro de si. Significa ser capaz de transformar as coisas e fazer as coisas ocorrerem. Eu queria terminar este vídeo desejando a vocês duas coisas. Primeiro, que vocês descubram o entusiasmo na vida. Não esperem as condições ideais. Façam o entusiasmo ocorrer pela crença de que vocês são capazes, nós somos capazes de fazer as coisas ocorrerem. E segunda coisa, eu queria lembrar um ditado, e com esse ditado eu termino o vídeo. Um ditado que diz o seguinte: ele não sabia que era impossível, foi lá e fez.